quero pensar com você rapidamente nesse tema. Algo muito propício é aquilo que Deus separou para fazermos aqui nessa noite. Quero pensar com você sobre atitudes de um coração agradecido. O texto bíblico que eu quero ler com você vai aparecer aí na tela. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Senhor, fala o nosso coração, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Nos ensina, Pai de amor, com aquilo que o Senhor chama de um coração grato a Ti, e ministra a Tua palavra ao nosso coração, nos prepara para entendermos tudo aquilo que é ter um coração grato. Fala conosco, nós carecemos de ouvir a Tua voz, me usa se for da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Gratidão, meu irmão, é algo muito interessante de se pensar. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Concorda comigo? A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa, que é o sentimento muito claro de que aquela pessoa fez algo por você, que você precisa pagá-la. Pensar em gratidão é algo muito interessante da parte de Deus para o nosso coração. Ser grato a uma pessoa, ser grato a alguém, é algo muito interessante. E a gratidão, frequentemente, ela vem acompanhada por um desejo de ir direto àquela pessoa que fez algo por você para agradecê-la. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para demonstrar a nossa gratidão. Hoje está cheio de gente aqui com coração grato, tá ou não está? Amém ou não amém? Você está com coração grato aqui. E nós podemos perceber isso. Acabamos de ler um verso que nos apresenta um homem que expressa a sua gratidão a Deus. Esse texto que eu acabei de ler com você foi o cântico de ação de graças que o salmista Davi escreveu para expressar tudo o que havia no seu coração. Davi era grato ao Senhor, tinha um coração grato a Deus. Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, não era. Nós sabemos, ao ler as Escrituras, que Davi não era um exímio exemplo de perfeição. Ele não era perfeito, mas sempre tinha atitudes de gratidão ao Senhor. Como eu e você, nós não somos perfeitos, mas nós temos um coração grato ao Senhor pelas beneficências que Ele nos tem feito. E isso independe das circunstâncias a qual estamos vivendo no momento. E é por isso que Deus se alegrava com Davi. E é por isso que Deus se alegra conosco. Porque Deus se alegra com um coração grato a Ele. E se você olhar para os salmos, a maioria dos salmos de Davi começa com atitudes de louvor e de exaltação e gratidão a Deus. Em suma, os salmos de Davi, se você pegar de ponta a ponta, são salmos de gratidão, de exaltação e de louvor a Deus. Esse cântico de ação de graças que Davi escreve, que está também registrado no livro de Crônicas, demonstra as atitudes de um coração agradecido, um coração que se lembra de tudo que Deus fez por ele. Um coração grato não se esquece das benfeitorias do Senhor. Não se esquecem daquilo que Deus tem feito, e isso independe das circunstâncias.
Um coração grato relembra de tudo que Deus fez e faz. Esse era o coração de Davi. Davi estava com um coração contagiado pelas bênçãos que o Senhor fazia pela vida dele, pelo reino que ele administrava, pelo povo que ele governava. Davi era grato ao Senhor. Pensando assim, o que podemos aprender com Davi, que tinha um coração grato ao Senhor? Aprendemos em primeiro lugar que um coração agradecido lembra-se de todos os feitos do Senhor. Preste atenção no verso. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenâncias que pronunciou. Nesse texto de Crônicas, no capítulo 16, no verso 12, Davi estava chamando a atenção, ou o texto em si estava chamando a atenção para nós, hoje, para lembrarmos, não esquecermos de tudo que o Senhor fez por nós. Um coração agradecido não é um coração que sofre de amnésia, tá bom? Um coração agradecido não é um coração que esquece o que sofreu, o que passou. Não, não é isso. Pelo contrário, guarda em seu coração os benefícios do Senhor. É um coração que passa lutas? Sim. É um coração que sofre também? Sim. Mas é um coração que faz questão de guardar as coisas boas que o Senhor fez por ele. Assim era o coração de Davi. Como podemos ver no Salmo 116, que faz um paralelo com esse texto de 1 Crônicas, Davi não se esquecia daquilo que Deus já havia feito pelo seu povo. Davi não era aquele homem que Deus fazia um negócio e quando vinha em circunstâncias ruins, lançava fora o que Deus tinha feito. Às vezes, nós esquecemos muito rápido daquilo que o Senhor fez por nós ou faz por nós. Davi tinha em seu coração as marcas dos feitos de Deus, e essa lembrança trazia gratidão ao seu coração. Observe só o texto que vai aparecer na tela e leia ele com veemência. Vai aparecer aí para você. Deem graças ao... Ou seja, Davi constantemente se lembrava dos feitos que o Senhor havia feito na vida dele. Davi constantemente se lembrava de como o Senhor havia liberto o povo de Israel do Egito. Davi fazia questão de mencionar como eram os feitos do Senhor para com o seu povo. Ele lembrava de como no passado Deus havia transformado o mar em terra seca para o povo passar. Ele fazia questão de lembrar de como Deus ajudava o povo a derrotar os seus adversários. Ele fazia questão de lembrar as coisas maravilhosas que Deus fez e os milagres que Deus fez para o povo no deserto. Davi tinha esse coração. Aquele que tem um coração agradecido nunca se esquece dos feitos de Deus em sua vida. Aquele que tem um coração agradecido, ele pode estar passando a luta que passar, mas ele está sempre, voluntariamente, com um coração aberto para agradecer a Deus pelos bem-feitos de Deus na sua vida. Uma das coisas que alegra o coração de Deus é quando seus filhos não se esquecem dos seus feitos.
Isso é algo importante que nós precisamos guardar. A circunstância está contrária? Começa a falar com Deus, dizer: Deus, obrigado. Não pela circunstância contrária, mas obrigado porque o Senhor tem feito coisas grandes na minha vida. O Senhor me trouxe até aqui. O Senhor está me conduzindo. E os seus feitos são notórios na minha vida e no meio da minha história. É importante que você se lembre disso a cada momento da sua vida, porque isso fará Deus se mover a seu favor. Porque Deus ama quem tem um coração agradecido e que se lembra dos seus feitos. Em suma, o que Deus quer aplicar ao seu coração é: lembre-se dos feitos que tenho feito pela sua vida. Essa é a síntese desse capítulo. Essa é a síntese desse ponto. Deus fez, Deus faz e Deus fará tudo por aqueles que têm um coração agradecido. Em segundo lugar, um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. É algo interessante. Olha só a parte A do verso 9. Cantem para ele e louvem-no. Crônicas está nos ensinando que nós devemos cantar para o Senhor todo o tempo e louvar o nome dele todo tempo. Davi, meu irmão, louvava e exaltava ao Senhor por ter recebido vitórias das suas mãos. Eu não identifico Davi um murmurador, mesmo nas circunstâncias adversas, porque a vida de Davi não foi só palácio não, meu irmão. Teve cavernas. A vida de Davi teve fugas. Na vida de Davi houve perseguições, mas ele em todos os momentos celebrava as maravilhas que Deus já havia realizado por ele. Davi sabia que Deus era poderoso o bastante para fazer muito mais do que já havia feito. Sabe o que eu quero dizer ao seu coração? Se tu acha que Deus já fez muitas coisas por você, deixa eu dizer para você, isso é apenas o começo. Deus tem muito mais. Deus tem chuva de bênçãos para derramar sobre a sua vida. Então faça um favor para Deus: louve e exalte, louve e adore, louve e vibre, louve e cante. Pastor, mas está doendo. Louve e adore. Porque quando você adora o Senhor, você move o coração dele, porque ele ama aquele que tem um coração agradecido. E Davi sabia disso, meu irmão. Por isso a sua gratidão a Deus era demonstrada em atos de louvor. Por isso Davi disse: Asaf, vai lá, leva o povo a adorar. Era como se você entrasse aqui nessa noite e nós disséssemos só assim: louve a Deus, adore ao Senhor, exalte o nome dele, porque ele é digno, porque ele merece e porque ele deve ser adorado todo o tempo. Entende? Esse é um coração que move o coração de Deus. Esse é um coração grato. É isso que ter um coração agradecido. É uma coisa muito interessante de se pensar. Se eu fosse perguntar a você: quantas vitórias você tem tido em todo esse tempo que você se rendeu ao Senhor? Sinceramente falando, são mais vitórias ou mais derrotas? Hoje eu estive conversando com uma pessoa e ele disse: estou 20 anos no Evangelho, pastor. Nunca passei nada que venha roubar a minha fé. Eu posso dizer que são 20 anos de vitória. Graças a Deus. Você acha que esse homem que estava falando comigo, ele não teve lutas? Teve, mas ele destaca. Ele bota no outdoor as vitórias de Deus. E você deve ser assim. Quantas vitórias você tem recebido? Quantas bênçãos até aqui, meu irmão? Chuva de bênçãos. Não teremos só apenas gotas. Chuva de bênção teremos. São só vitórias. São só bênçãos. Você só precisa ter um coração agradecido. Por isso,
Celebre o Senhor nessa noite. Exalte o nome dEle. Louve a Ele, porque Ele é poderoso. O nosso Deus é grande. Em terceiro lugar, um coração agradecido é um coração que se alegra no Senhor, apesar das circunstâncias. E nós precisamos entender isso com muita clareza. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava. Em sua canção, Davi estava dando graças a Deus pelos seus feitos. Sabe por quê? Olha só. Gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor. 1 de Crônicas, capítulo 16, verso 10. Ele está dizendo o seguinte: ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Ele não diz que na presença do Senhor você vai viver só um tempinho de alegria. Ele está dizendo que você terá abundância de alegria, delícias perpetuamente grandes. Ele diz que você e eu experimentaremos coisas sobrenaturais. Mas ele não diz que haverá ausência de problemas. Ele não diz isso. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Entendeu o negócio? Ele não estava vivendo um tempo de bonança não, meu irmão. Ele estava se escondendo nas cavernas, fugindo de Saul, porque Saul havia prometido matá-lo. Mas mesmo assim, ele diz o quê? Louvo ao Senhor, porque Ele ama quem tem um coração grato. Esse deve ser o nosso coração. Nós podemos aprender uma coisa interessantíssima aqui e ver. A alegria de Davi não estava nas circunstâncias, ou não era circunstancial. A alegria de Davi estava centrada na presença de Deus. Aí é a hora de você dar um glória a Deus bem forte. Porque, na verdade, meu irmão, a sua alegria não pode estar nas coisas, nas circunstâncias, na sua conta bancária, na sua situação, no quanto você vende ou não vende, quanto você ganhou ou não ganhou, se você recebeu ou não recebeu, se você foi acometido de uma doença ou não. A sua alegria não pode estar nisso, a sua alegria tem que estar no Senhor. Porque aí, sabe o que acontece? Ele traz uma paz para o seu interior. E vivendo essa paz de Jesus no seu interior, você tem alegria suficiente para passar pelo vale. Davi tinha medo? Sim. Senão ele não fugia de Saul, ele ficaria no mesmo lugar. Ele tinha medo de ser morto, mas ele não deixava o medo sobressair a sua alegria. Ele louvava e exaltava. Um coração agradecido alegra-se no Senhor, a despeito das circunstâncias dessa vida. Isso me faz lembrar de uma orientação da palavra de Deus que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus para o meu coração e para o seu coração é que você dê graça por tudo que você está passando. Um coração agradecido deve celebrar com gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Por isso, em tudo dai graça. Pastor, estou passando um vale violento. Eu acredito, meu irmão. Eu acredito. Mas seja grato ao Senhor, porque Ele está com você dentro desse vale. E daqui a pouquinho você sai dele e canta o hino da vitória. Quando você é grato ao Senhor, não significa que você não vai passar momentos ruins. Momentos ruins acontecem. O que significa é que você aprende a louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para transformar as coisas ruins da nossa vida em coisas boas. Os momentos ruins, simplificando para você,
são somente alicerces para você subir mais um degrau e começar a ver melhor as beneficências do Senhor na tua vida. É por isso que existem os momentos ruins, porque também se nós só vivêssemos em vitória, em vitória, em vitória, em vitória, quando viesse um vento contrário, nós seríamos derrubados. Então me faça um favor. De repente você está dizendo assim: esse sermão que o pastor Vicente está pregando não é para mim, porque eu estou sofrendo muito. Me faça só um favor: não perca a fé, não perca a alegria e não perca a visão. Deus está no mesmo lugar e Ele fará muitas coisas pela sua vida, se você simplesmente tiver um coração grato a Ele. Um coração agradecido deve achar a razão para celebrar e agradecer a Deus. Em qualquer situação da vida, meu irmão, se você aprender a agradecer a Deus, você vai experimentar o sobrenatural. Às vezes você pode me ver rindo e você não sabe se eu estou passando uma luta ou não. Mas eu aprendi uma coisa: que as dores aparentes da vida não podem se sobrepor sobre a graça que mora dentro do meu interior. Não podem, porque a graça é mais forte e a graça tem poder para me levar mais além. Eu quero expressar para você o que está lá em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, Ele sempre vai agir por você, em qualquer situação da sua vida. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, Deus estará agindo por você e no momento correto Ele alegrará o seu coração com o feito dele. O crente, meu irmão, não é masoquista. Ele não tem prazer em sofrer. Ele não se alegra e nem dá graças pelo sofrimento. Não é isso que eu estou querendo dizer a você. No entanto, o crente se alegra e agradece pelo cuidado generoso de Deus para com a sua vida. É por isso que nós louvamos, é por isso que nós agradecemos, é por isso que nós exaltamos, é por isso que nós lembramos dos feitos do Senhor. Não é porque somos masoquistas, mas é porque os feitos do Senhor sobrepõem as situações contrárias e adversas da vida. Você tem que ficar com isso no seu coração. Não importa as circunstâncias que você tenha vivido ou esteja vivendo. Hoje, de verdade, se você fizer um exame de consciência, você tem motivos para se alegrar no Senhor e agradecê-lo pelo seu cuidado e amor. Te demonstro como. Você está aqui. E você só está aqui porque Deus teve o cuidado de te deixar respirar. Você tem que ser grato ao Senhor. E por fim, um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez. Um coração agradecido sempre fala daquilo que o Senhor já fez. Ele não perde tempo em dar ênfase à situação que está vivendo. Ele começa a colocar em notoriedade as coisas que o Senhor faz e fez. Nunca dá ênfase às circunstâncias contrárias. Davi não apenas celebra os feitos de Deus, como também compartilha. É interessante pensarmos nisso. Davi, meu irmão, ele não guardava as bênçãos que Deus dava a ele. Ele explanava, ele contava para todo mundo, porque ele sabia que se ele compartilhasse as bênçãos do Senhor na vida dele, mais pessoas seriam contagiadas por essa alegria e mais pessoas experimentariam do Deus dessa alegria. Então, fale daquilo que o Senhor tem feito por você. Fale daquilo que o Senhor tem abençoado a sua vida. Compartilhe com aquele que vos cerca das coisas boas que o Senhor tem feito por você. Olha só o texto de 1 Crônicas 16:8. Divulgue entre as nações
o que Ele tem feito e conte todos os seus atos maravilhosos. Esse é o nosso Deus. Aquilo que Deus tem feito em nossa vida não pode ficar retido só para nós. Você não deve guardar as 7 chaves. Deus fez isso por mim, vou ficar bem quietinho, não vou compartilhar. Quanto mais você compartilhar as bênçãos do Senhor, mais pessoas serão contagiadas por essa bênção. E você estará demonstrando gratidão. A sua gratidão não é só para ficar com você, é para que você divulgue os feitos do Senhor. Esses atos de Deus em nossa vida precisam ser compartilhado. Se há uma coisa boa que a gente pode falar no meio da igreja, se há uma coisa boa que nós podemos falar pelos corredores, se há uma coisa boa que nós podemos falar com a nossa vizinhança, são os feitos de Deus na nossa vida. Isso são coisas que nós podemos compartilhar, isso são coisas que agradam e movem o coração de Deus. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar daquilo que Ele fez. Sinceramente falando, tem gente por aí que é abençoado pelo Senhor e o que Ele faz? Fica bem quietinho aqui, né? Falar nada, vai que eu fale. Não precisa ter medo não, meu irmão, porque se foi Deus que lhe deu, não tem ninguém de pouca força e nem de muita força que tire da sua mão. Ninguém, porque foi Deus que lhe deu. Pode compartilhar. Eu compartilho de tudo que Deus faz na minha vida. Quem anda comigo, quem está perto de mim sabe disso. Eu chego aqui, olha, fui abençoado hoje. Deus fez isso, isso e isso por mim. Quando acontece também coisa difícil, eu falo, hoje foi difícil, mas eu sei que Deus fará alguma coisa. Deus, meu irmão, Ele quer que você compartilhe. Então seja um homem, uma mulher que compartilha dos feitos do Senhor. Por isso que um coração agradecido deseja fazer Deus reconhecido. Cravou essa? Um coração agradecido, ele quer fazer de Deus um Deus reconhecido. E ele só será reconhecido pelas pessoas que não o conhecem se você demonstrar esse Deus na sua vida. E você só demonstra esse Deus na sua vida se você tiver um coração grato. Davi desejava que todos os conhecessem. Davi era um homem que queria que todos soubessem o que Deus havia feito por ele. Eu concluo a minha palavra dizendo para você o seguinte: Davi não somente louva e agradece a Deus, Davi exalta e compartilha. Davi não faz questão só de dizer Deus obrigado, como se eu dissesse assim, Deus obrigado, porque o Senhor fez isso por mim, o Senhor fez aquilo por mim lá no meu secreto. Davi era um homem que louvava no secreto e revelava um Deus para todo mundo ver. O que ele orava no secreto se manifestava no público. Ele dizia: esse é o meu Deus. No Salmo 108, verso 1, ele mostra o seu desejo de louvar e exaltar a Deus com a sua alma. Podemos perceber nesta atitude de Davi um coração totalmente grato ao Senhor. Uma gratidão que brotava no mais profundo do seu ser. E é por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Você descobriu o segredo de Davi. Sinceramente falando, quem quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus aqui? Faz assim com a sua mão. É fácil. É fácil. É fácil demais. Lembre-se dos feitos de Deus em sua vida. Louve e exalte o nome do Senhor todo o tempo. Alegre-se no Senhor, apesar das circunstâncias. E fale daquilo que o Senhor já fez e faz por você. É somente isso. E você também será considerado um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Eu queria orar com você. Nós vamos cantar. Eu vou orar primeiro. Nós vamos cantar, porque ainda tem algo para acontecer. Tá bom? Eu não posso contar o que é, né?
Tenho certeza, né? Contou uma coisa para pastor é um perigo, meu irmão. Eu não posso contar o que é, mas tem algo extraordinário para você ser abençoado. Queria que você se colocasse de pé um pouco, em forma de gratidão a Deus, de exaltação ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos aqui, ó Pai. Deus, nós somos falhos e temos muito que aprender, todos nós temos muito que aprender do Senhor. Mas nós queremos pedir uma coisa ao Senhor aqui nessa noite: que o Senhor nos dê um coração agradecido a Ti, que o nosso coração seja um coração grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Há homens, mulheres aqui, crianças, jovens, adolescentes, que estão agora nesse momento de oração tão simples, dizendo: Deus, obrigado por todos esses anos de vida que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, por todas as benfeitorias que o Senhor tem feito na minha vida. E de forma, Deus, de gratidão ao Senhor, nós nos colocamos de pé e dizemos: obrigado. Somente ao Senhor nós devemos honra, glória e exaltação. Somente ao Senhor nós devemos propagar, e aos teus feitos continuamente revelar. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça de pé.